Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, sou professora de língua portuguesa e redação e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os comandos da prova de redação, sobre os temas que aparecem ali quando vocês pegam um caderno de questões. Bom, eles aparecem de formas muito diversas, alguns pedem a importância, outros pedem os caminhos, outros falam sobre democratização, outros vão trazer os desafios. Como que a gente lida com esse texto em cada uma dessas situações? Então, se você tem interesse nesse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E claro, não se esqueça de deixar o seu like aqui e compartilhar o vídeo com seus amigos. Pessoal, então vamos lá. Como eu adiantei para vocês, a gente tem muitos comandos diferentes na prova de redação. Às vezes os alunos se habituam com um desses comandos, por exemplo, os desafios para combater o tabagismo, ou os desafios para combater a obesidade, os desafios para combater a discriminação. E quando chega outro tipo de formulação dessa frase do tema, ele fica perdido porque ele não está adaptado. Então é muito importante que a gente conheça quais são essas frases, como que elas podem aparecer, como que a gente precisa ler essas frases, como a gente lê o tema, para que não seja um conflito, para que não seja um problema no momento em que a gente senta ali para fazer a prova. Bom, a primeira coisa que vocês vão lembrar é que o Enem cobra de vocês um texto dissertativo argumentativo. O que significa? Um texto em que você vai opinar sobre determinado tema, mas não só isso, você vai defender a opinião que você está colocando. Então, você vai ler o tema, você vai constatar algo sobre ele e você vai defender essa constatação. Olha, eu penso X sobre o tema Y e agora eu vou te provar por que eu penso X. Eu vou te mostrar por que eu penso dessa forma. Eu vou te convidar a pensar dessa forma comigo. Vou argumentar para você por que eu penso desse jeito. Esse é o nosso objetivo. Seja qual for o comando, a gente não pode perder esse objetivo de vista. Uma outra questão muito importante é que a gente tem uma estrutura certinha para a redação do Enem. E nessa estrutura existe a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção vai exigir do aluno que ele procure soluções para os problemas que foram abordados ao longo do texto. Mas e quando o tema não traz um problema? O que a gente vai fazer nesse último parágrafo? Como que a gente vai lidar com isso? Bom, primeiro eu trouxe para vocês aqui alguns temas que já caíram no Enem. O Enem regular, que é aquele que vocês estão acostumados, aquele que vocês fazem. O edital, aquele que tem 5 milhões, 6 milhões de alunos fazendo a prova. E o Enem PPL. Ju, o que é isso? O que é Enem PPL? Vou colocar aqui na tela para vocês. O Enem PPL, pessoal, ele é do mesmo formato que o Enem regular, ele foi pensado para ter o mesmo nível de dificuldade, ele funciona exatamente do mesmo jeito, com as mesmas regras, o mesmo número de questão, os mesmos conteúdos, o mesmo tipo de redação, é tudo igual, mas ele tem uma especificidade. Ele é para participantes que estejam na condição de pessoas privadas de liberdade e de jovens sob medidas socioeducativas que incluam a privação de liberdade. Então, são para essas pessoas. PPL porque pessoas privadas de liberdade, certo? Então, vamos avaliar como os temas se comportam no Enem regular e no Enem PPL. E vocês vão perceber que há uma diferença. Não que eu esteja dizendo que existe um padrão para um Enem e um padrão para o PPL, não é isso. Mas é que se a gente compara os dois temas de um mesmo ano, vocês vão ver que eles vão cobrar do escritor, do autor da redação, dois posicionamentos muito distintos. Então vamos lá começar com o do ano passado. Em 2019, a gente teve para aquelas pessoas que fizeram o Enem regular o tema democratização do acesso ao cinema. Enquanto no Enem PPL, a gente teve o tema combate ao uso indiscriminado de tecnologias da informação por crianças. Qual que é a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui quando a gente bate o olho nesses dois temas? Bom, a primeira coisa é que o Enem regular 2019 não entrega de cara um problema, enquanto o PPL entrega. Então, democratização do acesso ao cinema não é um problema. Democratizar o acesso ao cinema não é um problema. Enquanto isso, o uso indiscriminado de tecnologias de informação para crianças é um problema.
Por que é um problema? Porque ele já está pedindo para você combater. Então, o tema é o combate ao uso indiscriminado. O próprio termo indiscriminado já traz para você algo que é problemático. Quando você envolve internet e criança, fica pior ainda. Então, combate ao uso indiscriminado de tecnologias de informação por crianças. O problema está muito colocado para você. Ele já disse exatamente sobre o que você precisa falar. Como que você vai se posicionar em relação a isso? Você pode dizer, olha, o combate ele é fácil, o combate é difícil, o combate precisa acontecer, o combate não precisa acontecer. Seja lá qual for a sua posição, ela precisa ser defendida nos seus argumentos. Então, vamos supor que o seu posicionamento seja, olha, o combate precisa acontecer, contudo, ele é muito difícil. E aí você vai argumentar, primeiro, por que ele precisa acontecer, segundo, por que ele é muito difícil. E lá no seu último parágrafo, você vai solucionar os problemas que você elencou ao longo do seu texto. Então, tá tranquilo, os problemas eles estão relacionados ao uso indiscriminado, beleza? E quando eu pego o tema 2019, democratização do acesso ao cinema, o que eu faço? Porque aqui a gente não tem um problema logo de cara, então a gente vai ter que procurar esse problema. Olha, existe democratização do acesso ao cinema? Eu posso dizer que não. Quando eu digo que não, eu gero um problema. Então, olha, no Brasil não existe democratização do acesso ao cinema. Esse é o problema do meu texto. Agora, eu preciso argumentar para provar, para comprovar, para expor o meu ponto de vista de que não existe essa democratização. Então, eu vou escolher causas ou consequências disso acontecer para convencer o meu leitor, ou para tentar convencer o meu leitor. E ao final, o que eu vou solucionar? Eu vou solucionar exatamente o problema que eu desenvolvi no texto. Não tem democratização. Então, lá no final, eu preciso focar em resolver essa questão. O PPL, olha lá, o uso indiscriminado de tecnologias de informação. Lá no final, eu vou resolver o uso indiscriminado de tecnologias de informação por crianças. Então, percebam, por mais que o Enem PPL 2019 te dê direto o tema e o Enem regular não te dê, você consegue caçar o problema ali dentro. Isso é muito importante com todos os temas que vão aparecer aqui. Olha para o ano de 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Veja, quando a gente fala de manipulação, o próprio termo, assim como a gente tinha no Enem 2019 PPL o termo indiscriminado, a gente já tem algo com uma carga de problema. Se é uma manipulação, não é algo que está ok, não é algo que possa ficar como está. Então, existe uma manipulação do comportamento do usuário por esse controle de dados e é isso que a gente precisa solucionar. Se a gente não vai solucionar a manipulação, a gente precisa pelo menos intervir nesse problema para que ela não seja tão forte, para que as pessoas fiquem mais conscientes de que estão sendo manipuladas. Então, o problema está entregue dentro do tema. Quando a gente olha para o Enem PPL, a gente tem uma outra configuração. E a configuração é a seguinte: formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. Olha que complexo esse tema. Bom, Ju, tem um problema aí, são os problemas econômicos. Mas não é sobre isso que seu texto precisa tratar. O seu texto precisa tratar das formas de organização para enfrentar esses problemas. Então, sim, você vai precisar afirmar que esses problemas existem, que eles estão ali colocados, mas mais do que isso, ao longo dos seus argumentos, você vai ter que tratar das formas de organização para enfrentar esses problemas. Ju, mas eu posso deixar para colocar só no meu último parágrafo essas formas de organização? Não pode, porque o tema está cobrando isso de você. Então, ao longo dos seus argumentos, você já vai ter que sugestionar algumas possibilidades de organização. Como que eu vou fazer isso? Eu posso, por exemplo, explicar qual é o tipo de problema econômico que o Brasil está passando. No momento em que eu explico, eu consigo sugestões mais pontuais para resolver esse problema. Eu posso citar formas de organização de outras sociedades que já enfrentaram problemas econômicos e fazer comparativo com o Brasil. Tudo isso é possível para você desenvolver o seu argumento. O que não é possível, o que não pode acontecer, é você deixar de dizer sobre essas formas ao longo do seu texto.
Então não dá pra gente olhar para isso aqui e falar, olha, mas tem um problema envolvido nesse tema, que é o problema econômico, e passar o nosso texto todo falando quais são os problemas econômicos que o Brasil sofre. A gente vai tangenciar o texto. Eu já expliquei aqui para vocês em outros vídeos que tangenciar significa escrever sobre uma parte do tema e deixar a outra de fora. Então isso não pode acontecer. Muito cuidado com a leitura desses temas. Vamos lá, voltar um pouquinho para o Enem de 2017. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Estou falando de algo muito específico, estou falando da formação educacional dos surdos. Mas não só isso, eu preciso que o meu texto entregue os desafios. Por que esses desafios existem? Quais são esses desafios? Quais são as consequências desses desafios? Qualquer uma dessas abordagens, qualquer caminho que você escolha seguir, ele é bom e ele é possível. Basta que você tenha os desafios em mente. Então, se você quer explicar quais são, se você quer explicar quais são as causas deles, se você quer explicar quais são as consequências deles, tudo isso é possível. Você só não pode perder de vista os desafios. Então, eu vou falar sobre a educação da pessoa surda e vou esquecer os desafios. Não posso fazer isso. Bom, diferente de falar desafios, o Enem PPL 2017, ele traz outra questão bem importante. Consequências ao comando da prova. Consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Então, ele está direcionando o seu texto já para um problema. Se eu estou tratando de padrões de beleza idealizados, estou dizendo que há consequências, essas consequências tendem a ser negativas, elas tendem a ser um problema. Por quê? A gente sabe que esse padrão de beleza idealizado ele é algo inatingível e ele produz, como o próprio tema pede, muitas consequências devastadoras nas vidas das pessoas que estão buscando por esse padrão. Então, a gente já tem aí um problema colocado. Assim como o desafio para a formação educacional do surdo também já está colocado. Se existem desafios, é porque eu tenho problemas para resolver. Isso ajuda a gente a localizar melhor onde está o nosso problema e como que a gente vai fazer para desenvolver o nosso texto. Só que, por mais que os dois entreguem problemas, eles têm percepções diferentes sobre ele. Eu preciso abordar os desafios. No outro, eu preciso abordar as consequências. Então, tem que pensar, não os desafios que as pessoas sofrem para conseguir esse padrão de beleza idealizado. Aqui eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada com as consequências. O que acontece com as pessoas que tentam buscar esse padrão, tá? Então, ter calma para ler o comando da prova, gente, é muito importante, porque às vezes está na sua mão e você lê muito rapidamente ou perde alguma palavra que é chave no seu texto. Uma coisa é falar de desafios, outra coisa é falar de consequências. Assim como lá em 2019, uma coisa é falar de democratização, outra coisa é falar de combate a um problema. Então, não percam as palavras-chave do tema de vocês. Eu vou descer aqui para o Enem 2016. Olha lá. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse Enem, ele foi diferente porque ele teve a segunda aplicação em 2016. Então, aconteceram alguns problemas em lugares específicos que não permitiram que as pessoas que se inscreveram no Enem regular fizessem a prova. Elas precisaram de uma segunda aplicação. E o tema foi bem próximo, o comando estava muito parecido. Então, enquanto a primeira aplicação, a regular, aquela que a maioria das pessoas fazem, estava escrito Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, o Enem segunda aplicação era Caminhos para combater o racismo no Brasil. Tá vendo como que são duas coisas muito próximas em termos de como a gente vai guiar a nossa argumentação? Por quê? Porque os dois estão pedindo caminhos, os dois estão pedindo soluções. Como que a gente vai combater a intolerância religiosa? Como que a gente vai combater o racismo? Esse combate, ele não pode aparecer só no último parágrafo, ele tem que estar presente no seu texto. Lá no último parágrafo, você vai dar a solução geral das questões levantadas ao longo do seu texto. Mas enquanto você suscita essas questões na argumentação, você já tem que apontar, pelo menos, que essas questões estão sendo debatidas para serem solucionadas, entende? Então, olha, para eu solucionar a intolerância religiosa, eu preciso entender quais são as causas dessa intolerância. E assim eu argumento sobre as causas e depois entrego a solução. Ótimo, faz todo sentido. O que você não pode é, indiscriminadamente, resolver que você vai trabalhar com causa e consequência na sua argumentação sem dizer como que se influencia na ideia de combater aquele problema. Para que eu tenha um combate
efetivo ao racismo, eu preciso entender quais são as causas do racismo e quais são as consequências que esse racismo produz. Aí sim eu vou conseguir os caminhos para combatê-lo. Ótimo, você tem um texto planejado, isso faz sentido. Você não pode soltar causa, consequência ou consequência sem mostrar por que elas são importantes para você chegar na solução. Isso vai valer para todos os temas que apresentarem para vocês essa ideia de caminhos para combater algo, caminhos para solucionar algo. Depois a gente tem o PPL. Olha que engraçado, eles trocaram o comando para coisas muito próximas. Alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Isso aqui, sem prejuízo de sentido, poderia ser substituído facilmente por caminhos para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Então, às vezes, uma palavra vai assustar vocês, e quando vocês param para olhar com mais calma, é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem um texto que está te pedindo alternativas. Funciona com a mesma ideia dos caminhos. Olha, para eu te oferecer alternativas ou soluções para o desperdício de alimentos, eu preciso primeiro entender quais são as causas desse desperdício, porque eu vou atacar as causas, e quais são as consequências desse desperdício, porque elas vão me ajudar a pensar a solução. Então, perfeito, você pode trabalhar o primeiro argumento como causa, o segundo como consequência, mas sempre se lembrando de que você vai indicar para o seu leitor lá na introdução que você está fazendo isso porque é isso que vai te ajudar a chegar a uma solução. É isso que vai gerar alternativas para você. Por outro lado, nesse tema do PPL, se você quiser partir para um outro modelo, é super possível. O que seria esse modelo? Você consegue, por exemplo, trabalhar todo um texto falando das alternativas para combater o desperdício. Então, você pode dizer primeiro o que é esse desperdício de alimentos e todas as ferramentas modernas que a gente tem para combater isso. É super possível. Bom, e agora para a gente avançar, na verdade a gente vai retroceder um pouquinho, a gente vai para 2015. Olha que diferente, vocês estão vendo que cada ano traz um jeito de apresentar esse tema. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aqui, qual foi o erro de muita gente? Falar sobre a violência contra a mulher apenas. Olha para o tema, gente. Ele não está pedindo para você dizer sobre a violência contra a mulher. Ele está pedindo para você dizer sobre a persistência dessa violência. Por que essa violência é algo antigo, algo que se mantém, algo que chega no atual, algo que não tem perspectiva para ter fim? Isso significa persistência. Por que isso acontece? Quais são as consequências disso? Para no final, como a gente vai solucionar isso? Então não adianta chegar aqui, ler, falar, o tema da redação foi violência contra a mulher. Não foi. O tema foi a persistência da violência contra a mulher. Então se você faz um texto todo muito bem embasado, vai trazer a Lei Maria da Penha, vai trazer todo o conhecimento, todos os repertórios que você tem sobre violência contra a mulher e vai dizer tudo que você sabe sobre isso e não vai dizer sobre a persistência. O que é algo que persiste? É algo que não é de agora, que vem de antes, que se mantém agora e que tem uma perspectiva de manutenção para o futuro. Se você não aponta isso no seu texto é um texto tangente. E como eu já falei aqui para vocês também em outros vídeos, um texto tangente ele é super prejudicial para a nota de vocês pelo seguinte sentido. Ele barra as competências 2, 3 e 5 em 40 pontos. Então, o máximo que você vai conseguir nas competências 2, 3 e 5 em um texto tangente é 40. Olha como sua nota vai cair por isso. Bom, se em 2015 a gente tinha o grande problema, a persistência da violência contra a mulher, no PPL a gente tinha um desafio. Qual é o desafio? O histórico desafio de se valorizar o professor. Só que percebam a similaridade entre os dois. Um é a persistência, o outro é o histórico desafio. Vai cair na mesma coisa. O histórico desafio significa que não é um desafio atual. Significa que não é um desafio que aconteceu desde ontem. O Enem está entregando para você a ideia de que valorizar um professor é um desafio há muito tempo e ainda hoje continua sendo. Por isso, o histórico desafio é a mesma coisa se ele tivesse apresentado a persistência da desvalorização do professor. Seriam coisas equivalentes. Então, quando a gente pensa em um histórico desafio, a gente precisa fazer essa leitura
de que não é algo atual. Assim como quando a gente lê a persistência, a gente precisa fazer a leitura de que não é algo de agora, tá? E o desafio de se valorizar o professor, aqui também o problema está colocado, o problema é a falta de valorização desse profissional, e você pode apresentar quais são as causas e quais são as consequências desse problema para depois sugestionar algo que possa intervir nele. Bom, por último, a gente vai ter aqui um tema que eu trabalhei na live 35 aqui do YouTube, que eu mandei para vocês na primeira semana de novembro. Quem estava cadastrado no site vai saber do que eu estou falando. Inclusive, vou abrir um parênteses bem importante aqui. Se você ainda não se cadastrou no meu site para receber as propostas, dá tempo ainda. O site é www.julianamoreirenem.com.br. Lá basta você colocar o seu e-mail, você vai receber um e-mail de confirmação, você dá o ok, e aí toda terça-feira eu envio para você uma proposta inédita de redação. Então, uma proposta feita por mim e pensando em todas essas características que o Enem tem para que você possa treinar. Junto com essa proposta de redação, você vai receber um link em que você pode enviar o texto que você fez sobre aquela proposta. Eu seleciono algumas redações que eu recebo por esse link para corrigir ao vivo com vocês. Essa correção acontece toda quarta-feira às 8 da noite, em lives aqui no YouTube. Por isso que eu disse para vocês, esse foi um tema que eu trabalhei na live 35, porque foi nesse momento que eu discuti o tema e fiz as correções. Então, as lives, elas são muito bacanas, porque vocês têm momentos importantes para tirar dúvida no chat. Eu respondo todas as dúvidas que vocês colocam no chat, discutir o tema, eu discuto primeiro o tema antes de iniciar as correções e, por último, aprender com as correções que eu estou fazendo ali naquele momento ou ainda ter a sua própria redação corrigida. Tem um vídeo aqui no canal. Primeiro é um tutorial para você se cadastrar, eu vou deixar aqui no card e na descrição. E tem um segundo vídeo que vai te ensinar como aproveitar melhor essas lives de correção. Vou deixar aqui também para você assistir depois. Bom, então esse foi um dos temas que eu coloquei para vocês lá. A importância da atuação dos bombeiros militares no Brasil. Nossa, Ju, que diferente esse tema e que comando que me deixa desconfortável. Esse desconforto, ele foi apresentado para mim pelos meninos na live, então eu pude perceber que de fato é algo que gerou uma certa dificuldade. Mas não é difícil, é só a gente pensar um pouquinho. Se a gente está dizendo da importância da atuação dos bombeiros militares, a nossa redação tem que, ao longo dela, desenvolver sobre essa importância. Por que esses bombeiros são importantes, afinal de contas? Por que a sociedade tem que valorizar esses bombeiros? Ju, mas eu preciso de um problema. O que eu vou resolver lá no final da redação? Olha só. Se existe uma importância da atuação, certamente tem algo que falha. Quando eu penso em tem algo que falha, eu estou pensando em questões como a valorização falha. A sociedade não valoriza esses profissionais. A falta de valorização da sociedade é um problema que pode ser abordado. Então, olha, eles são super importantes. Eu vou argumentar por que eles são importantes. E eu vou te contar que, apesar de serem importantes, eles não são valorizados socialmente. Depois, eu posso dizer, eles não têm valorização do poder público. Os salários dos bombeiros têm uma tendência a ser muito baixo. É uma profissão muito arriscada. Os bombeiros, eles sofrem com algumas questões psicológicas, dependendo do lugar e das condições com que eles trabalham. A gente teve, por exemplo, os nossos bombeiros brasileiros homenageados pela tragédia em Brumadinho, pela atuação que eles tiveram ali. Mas, gente, nós estamos falando de 3, 4, 5 meses procurando corpos em uma lama que já estava endurecida. Não é uma situação ok, não é uma situação comum, não é algo do dia a dia de ninguém. E esses profissionais são pouco valorizados por isso, eles não são reconhecidos por essas questões. As pessoas não se lembram deles o tempo todo. Eles estão distantes da população de alguma forma. Tanto que quando se pensa em bombeiro, a primeira coisa que se pensa é eles apagam fogo. Mas o trabalho dos bombeiros está muito além disso. Então, a preservação das vidas, a preservação do meio ambiente está envolvida.
E aí você pode discorrer sobre essa importância e pode discorrer sobre o desconhecimento dessa importância. Olha, nem todo mundo sabe, nem todo mundo valoriza. O próprio poder público não valoriza. E você pode dizer que não valoriza em função do salário, como você também pode dizer que não valoriza porque não oferta os materiais necessários, não oferta os equipamentos de ponta, de melhor tecnologia que poderia ofertar para eles, porque tem um número reduzido na corporação. A gente estava vendo, por exemplo, um incêndio que teve em 2020 no Pantanal, que a atuação dos brigadistas foi super importante, mas que o número de bombeiros militares ali era muito pequeno, perto da proporção do incêndio. Tudo isso vai ajudar vocês a buscar por problemas que estão incutidos na importância da atuação dos bombeiros. Então, não é a questão de chegar aqui e ler o tema e falar a atuação deles é um problema. Não é. A atuação deles é importante. É isso que o tema está te entregando. Mas então, quem não reconhece essa importância? Onde está a falta de valorização? Quem não valoriza? Tudo isso pode ser desenvolvido para você conseguir problematizar e ter algo para propor ao final. Da mesma forma, gente, quando cai temas positivos, como aquele que caiu em 2013, efeitos da implementação da lei seca no Brasil. A gente sabe que os efeitos da implementação dessa lei foram muito positivos. A gente teve redução no número de acidentes, a gente teve redução no número de mortes. Não dá para dizer que os efeitos foram negativos ou que a gente não teve efeitos, porque eles estão comprovados lá pelos textos motivadores. Mas, Ju, se os efeitos são todos positivos, o que eu preciso resolver? Bom, aí você vai encontrar brechas para problematizar essa lei. Por exemplo, olha, ela não foi tão divulgada quanto ela deveria, as pessoas ainda não entendem muito bem o que pode e o que não pode. Ou, olha, não tem fiscalização suficiente, as pessoas continuam dirigindo e bebendo porque elas sabem que não vai ter uma blitz de lei seca, então a gente precisa melhorar. O que a gente constata? Existe a sua importância, ela é benéfica e para que ela seja ainda melhor, a gente precisa solucionar pequenas coisas, como a sua fiscalização, por exemplo. Entende? Então não é que você precisa falar todo o seu texto da falta de fiscalização, mas quando você aponta isso, você já consegue algo para resolver, para solucionar ali no fim do texto. Bom, tem um outro comando, pessoal, que eu não coloquei aqui, mas que foi da prova de 2014 no Enem, e que é muito comum, que é assim, ó, publicidade infantil em questão no Brasil, racismo em questão no Brasil, intolerância religiosa em questão no Brasil. Tudo isso poderia ter o comando dessa forma, mas a gente tem publicidade infantil. Aí, sim, esse está 100% livre. Ele não disse que a publicidade infantil é benéfica, nem que ela é horrível. Ela está em questão. Quem vai debater isso é você. E aí, nesses casos, você tem que pegar algo que seja negativo, senão seu texto não vai fazer sentido. Então, quais são os problemas da publicidade infantil? Os excessos, a relação que elas têm com a mudança de comportamento, o incentivo ao consumo exagerado. O que tem de problema na publicidade infantil? Ah, Ju, mas eu acho que tem benefícios. Ótimo, mas guarda os benefícios, trabalha com os problemas para que você consiga resolvê-los ao fim do texto. Vai dar mais certo, tá? Então, só lembrando que não necessariamente vocês vão encontrar estruturas que a gente acabou de trabalhar aqui. Vocês podem encontrar outras, mas vocês têm que se lembrar que, ao observar isso aqui com calma, vocês conseguem entender o que a prova quer de você, e se for algo do trato positivo, vocês vão fazer dessa forma e encontrar brechas para problematizar. Se for algo neutro, você já vai partir para a problematização, e se for algo negativo, já vai te apresentar um problema, você não tem que se preocupar, tá bom? O importante é que isso aqui deixa vocês preparados para qualquer tipo de situação. Depois, eu recomendo muito que vocês procurem por propostas na internet, deem uma olhada nas propostas que eu envio para vocês desde fevereiro e vejam quais são esses comandos para vocês se adaptarem, para vocês pensarem sobre eles. Ah, Ju, mas tem muita proposta, não vou escrever sobre todas. Não precisa escrever sobre todas. Seleciona algumas ali para você ir pensando sobre elas, tá? Nossa, se fosse esse tema, como eu me posicionaria? O que eu poderia problematizar? Qual é a questão que aparece aqui para mim? Assim, quanto mais repertório você tiver, menor vai ser a surpresa ao se deparar com o tema no momento da avaliação, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês
mostrando essas diferenças entre os comandos de tema, mostrando para vocês as melhores formas de leitura desse tema. E se ficou alguma dúvida ainda, é só você deixar aqui nos comentários para mim que eu sempre respondo a vocês, ou me procurar direto lá no Instagram, @julianamoreira2020, eu também sempre respondo as dúvidas por lá. E não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo e de compartilhar ele com seus amigos. Um abraço e até a nossa próxima aula!